Fala, queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, cá estamos aqui mais uma vez e dessa vez eu tô feliz da vida com essa camiseta aqui, porque a gente deu uma chapuletada no Flamengo. Tô gravando isso basicamente perto, então a felicidade ainda tá próxima de mim. Combinado? Então, hoje a gente vem aqui para fechar tudo com muita chave de ouro, uma chave tipo essa aqui. Não consigo tirar. Só que de ouro, certo? Olha aqui, fechamos com chave de ouro a sua parte de equilíbrio químico, combinado? E vamos fechar todo o nosso ano nessa parte. Vamos que vamos? Bom, hoje a gente vai falar sobre, queridos, produto de solubilidade. É o famoso, conhecido KPS ou KS, certo? Ah, senhor, KS do jogo? Não. KPS, certo? Constante do produto da solubilidade ou constante da solubilidade. Combinado? Então a gente vai falar um pouquinho melhor desse KPS, o que é isso. Vamos dar uma olhadinha, ó. Uma solução, galera, ela vai se tratar do produto da sua solubilidade quando a gente trazer sais ou até bases pouco solúveis, certo? Então, sais e bases pouco solúveis. O que significa isso? Que tem a formação de um precipitado, certo? Então, eu tenho um precipitado no fundo, enquanto a outra parte já está tornando a solução saturada. Lembra a solução saturada? Então, está saturando a solução e sobrando o corpo de fundo. Combinado? Como que eu vou fazer com isso? Por exemplo, eu dei o meu exemplo do cloreto de prata. Cloreto de prata é um sal pouco solúvel, certo? Eu tenho cloreto de prata dissolvido na água, mas também tenho cloreto de prata sólido, que é o precipitado que eu tenho lá no fundo. Fechado? O que é? Onde entra o KPS? Produto da solubilidade é o equilíbrio que eu tenho entre o cara que é sólido, certo? Entre o meu precipitado, que vai se dissolver na água e vai formar, ou melhor, vão formar os meus íons. Então eu tenho sólido dissolvendo e formando os íons. Mas tira onde está o equilíbrio? Na volta também. Onde eu tenho meus íons, que estão na solução, voltando a formar o precipitado. Seria a reação inversa. Então eu tenho os aquosos voltando a formar o sólido. A gente fala de uma maneira mais bonita que VD igual a VP. Que? Velocidade de dissolução, ou seja, do precipitado se dissolver, é igual à velocidade de precipitação da solução saturada se precipitar. Então, eu tenho essas velocidades iguais, que é o que a gente tinha lá na primeira aula que a gente comentou de equilíbrio químico. Combinado? E é por isso que sempre a equação que diz respeito ao produto da solubilidade, ela vai ter um cara que é sólido no reagente, formando seus íons do lado do produto. Beleza? Porque a gente sempre vai estar falando do equilíbrio que acontece entre o precipitado e a solução, certo? Entre o sólido e os íons ali formados e separadinhos aquosos. Combinado? Então, lembra desse tipo de reação. E claro, lembra do K? K continua sendo produto sobre reagente. Produto são os íons. Perceba que eu não coloquei os reagentes, porque eu só tenho o reagente AgCl e ele é sólido. Lembra que sólido mantém a sua concentração constante, beleza? Então eu tenho que lembrar que isso aqui não vai variar, logo ele não entra no meu KPS. Então o meu K, que é chamado de KPS aqui, ele sempre terá só os seus íons, ele terá só o seu produto, porque como na esquerda eu já disse que vai ser o sólido, que vai ser dissolvido, você vai esquecer ele. E de maneira geral você fica com os íons, não esquecendo, claro, de trazer o coeficiente como expoente, coeficiente como expoente, beleza? Isso tem que estar claro na sua cabeça, filho. Então a solubilidade desse sal, dessa base, influencia diretamente no seu KPS, no seu produto de solubilidade em termos de equilíbrio químico. Combinado? Uma coisa que é importante, que talvez você já tenha ouvido falar, para quem já ouviu falar, é uma coisa que você não pode afirmar sem dar uma pensada. Bom, professor, isso tem a ver com a solubilidade, certo? Tem a ver com a solubilidade, foi o que você disse, para coisas pouco solúveis. Então, quanto menos aqui, menor vai ser o valor de KPS. Então, quer dizer que quanto menor o KPS, menor a solubilidade, porque tem menos íons. Você tem que tomar cuidado com essa informação. Ó, importante. Para eu poder comparar a solubilidade
usando o valor de KPS, para eu poder falar que quanto menor o KPS, menos solúvel é aquela base, aquele sal, aquela substância, eu preciso olhar o quê? Eu preciso ver se os íons estão na mesma proporção. Professor, como assim? Como assim? Dessa forma. 1 para 1. Ou se fosse, por exemplo, MgS, formaria o Mg2+, mais o S2-, continuaria 1 para 1. Ou seja, os íons têm que estar na mesma proporção para eles serem comparados. Então aqui eu consigo comparar quem que é menos solúvel em água entre o AgCl e o sulfeto de magnésio, o MgS. Por quê? Porque eles têm a mesma proporção de íons, logo eles vão ter os mesmos expoentes. Então esse expoente não vai influenciar. Beleza? O valor bruto do KPS confere a minha resposta de quem é menos ou mais solúvel. Combinado? Então, isso é o que gira em torno do KPS. Eu quero te falar os tipos de exercícios que pode aparecer para você, certo? Quero te falar uma coisa que chama efeito do íon comum, que ele se aplica também dentro do KPS, mas se aplica a outros meios também que relembram um pouquinho de Le Chatelier. Bora? Bom, dá uma olhadinha aqui comigo então. Olha o exemplo. A solubilidade do AgCl é de 1,34 vezes 10 a menos 5 molar, mol por litro. Qual o seu valor de KPS? Então presta atenção que eu perguntar o valor de KPS é diferente de eu dar a solubilidade. São coisas diferentes, embora são relacionadas. Ó, solubilidade tem a ver com reação química. AgCl sólido em equilíbrio com Ag mais aquoso Cl menos aquoso. Então, a solubilidade de 1,34 vezes 10 a menos 5 passa para cá, a reação é 1 para 1, então 1,34 vezes 10 a menos 5, aqui a mesma coisa, 1,34 vezes 10 a menos 5, ele afirma que é essa solubilidade. Beleza? Então, solubilidade eu tenho que ver a dos meus íons por proporção estequiométrica. Beleza. KPS. Bom, KPS eu pego a minha reação e faço os meus íons. Ag mais, Cl menos. Beleza? Ag mais, Cl menos. Elevado à primeira, porque eu tenho os expoentes 1, claro. E aí eu vou substituir. O meu KPS é igual 1,34 vezes 10 a menos 5 vezes 1,34 vezes 10 a menos 5. Professor, então sempre vai ser o mesmo valor? Não. Se aqui fosse 1 para 2, aqui seria o dobro, certo? Então não costuma que é sempre 1 para 1, sempre igualzinho os dois íons, não. Poderia ser o dobro, o triplo, etc. E aí eu venho o KPS, multiplico isso aqui, 1,34 vezes 1,34 dá por volta de 1,8. 10 a menos 5 com 10 a menos 5 soma e mantém o sinal. 10 a menos 10 de KPS. Então, se ele me dá a solubilidade, primeiro passo, joga na reação, faz por proporção estequiométrica. Segundo passo, fórmula do KPS, observando os meus íons, atento ao meu coeficiente, virando expoente. Certo? E aí eu tenho o valor do KPS. Se de repente, professor, ele me desse o KPS, o que eu ia fazer? Você ia fazer a prova contrária, beleza? Vamos supor, presta atenção agora, ó. Vamos supor, apaga a reação aqui, presta atenção, ó. Vamos supor que ele falasse para mim que o KPS, ó, o KPS do AgCl a uma dada temperatura, isso galera, tudo a mesma temperatura, viu? Sempre importante lembrar, a mesma temperatura. Solubilidade do AgCl é 1,8 vezes 10 a menos 10. E aí ele pergunta pra gente, qual a sua solubilidade a tantos
graus Celsius. E aí eu vou fazer como? Presta atenção. Reaçãozinha de novo. AgCl. Equilíbrio com Ag+, Cl-, aquoso, sólido, sólido. Monta a formulinha aqui, ó. KPS é igual a Ag+, Cl-. Fechado? Volta aqui. Você sabe quanto que é a solubilidade? Não. Ele está perguntando qual a solubilidade. Vem aqui e chama ela de X. E se aqui é X e a reação ela é 1 para 1 para 1, se aqui vale X, aqui também vale X e aqui também vale X. Logo, meu KPS vale 1,8 vezes 10 a menos 10 é igual a Ag, que é X, Cl menos é X, isso dá X quadrado, então X é igual a raiz de 1,8 vezes 10 a menos 10. Raiz de 1,8 é aquela que a gente tinha feito a multiplicação, dá por volta de 1,36, vezes 10, 10 a menos 10 na raiz, divide por 2, 10 a menos 5 mol por litro. Certo? Essa é a concentração no equilíbrio do Ag mais do Cl menos, e como é 1 para 1 todo mundo, eu volto e também é a solubilidade do AgCl. 1,36 vezes 10 a menos 5 mol por litro, solubilidade, concentração. Combinado? Então eu tenho que voltar aqui e aqui sim dá a minha concentração do meu sal ou da minha base, certo? Então eu faço a fórmula de KPS fazendo a proporção do X aqui com os meus íons. Se fosse 2Ag, ia virar X está para 2X e carregava o 2 aqui ao quadrado. Então lembra de todos os detalhes que vem acompanhado aqui, certo? Pode ser para 2, multiplicaria o x para 2x porque é proporcional, e ainda o 2 aqui na frente rende um quadrado aqui em cima, muda tudo. Então toma cuidado. São essas duas perguntas que ele pode fazer. Da KPS, perguntar a solubilidade, da solubilidade, perguntar a KPS. Fechado? Então, para a gente terminar essa aula, fechar tudo com chave de ouro, vamos dar uma olhadinha em último, efeito do íon comum. Maravilhoso. Então, como funciona esse efeito do íon comum? Bora, ó. Se liga. Efeito do íon comum, você tem, por exemplo, adivinha? AgCl, cloreto de prata. Tá lá o sólido em equilíbrio com os seus íons. Bonito. Dissolução igual a precipitação. Legal, gostoso, sensacional. Mas, ó, eu resolvi adicionar no meu equilíbrio, resolvi adicionar no meu becker, no meu pote, o quê? HCl, ácido clorídrico. Falei, vou botar um pouquinho de ácido nisso aí, ácido clorídrico. Galera, ácido clorídrico em água, ele sofre ionização. Lembra disso? Então, o HCl, ele forma o H+, e o Cl-. H+, não me interessa. Mas esse cara aqui, ó, o Cl- me interessa. Porque eu estou colocando HCl que gera o íon Cl-. E o íon Cl- já se faz presente em outro equilíbrio. Então, quando eu coloco, quando eu adiciono, aumenta a concentração do Cl-. Deixa eu trocar de caneta preta. Aumenta a concentração do Cl-. Galera, lembra de um tal de Le Chatelier? Quando eu aumento a concentração de um dos participantes de um lado da reação, o que acontece? Eu desloco o equilíbrio para o outro lado da reação. Então, o efeito do íon comum no KPS, no produto de solubilidade, na dissolução de um sal, de uma base, ela funciona como? Se eu coloco um íon comum, eu vou diminuir a solubilidade desse sal ou dessa base, dessa substância como um todo. Porque eu tenho um aumento desse íon que foi adicionado e eu desloco o equilíbrio visando minimizar esse aumento. Então ele vai ser deslocado para a esquerda, que é o lado onde se encontra o sólido. Então se eu tinha uma quantidade de precipitado, quando eu coloco o HCl que gera o Cl-, eu vou ter uma quantidade ainda maior de precipitado. Vai aumentar a minha massa de precipitado. Legal, Chiru. Pô, legal isso aí, cara. Eu adiciono outra substância que influencia. Top.
Só que não mudaria o K, porque está aumentando a quantidade disso aqui. Só que presta atenção, quando eu coloco Cl- e aumento isso aqui vai começar a diminuir. Porque vai começar a consumir esse Cl- e, consequentemente, consumir o Ag+, certo? Então isso aqui diminui, isso aqui aumenta na mesma proporção, certo? Então eu aumentei e estou consumindo esse que eu não aumentei, diminui a quantidade de Ag+, mas eu tenho mais Cl- do que eu tinha antes. Então um vai balanceando o outro. Ah, mas Chiru, tá aumentando o AgCl, mas ele é sólido, ele não entra no equilíbrio. Ponto final. Combinado? Então esse lado aqui aumentar não faz diferença nenhuma para mim. Fechou? Então o efeito do íon comum dentro de substâncias pouco solúveis acontece dessa forma, favorecendo a precipitação. Então aumentando a parte sólida, mas não altera o valor do K por esse balanceamento dos íons. Combinado? Pode aparecer efeito do íon comum em outros equilíbrios? Claro, claro. Ó, Pb2+, com zinco sólido, Pb0, zinco 2+. Então uma reação de oxirredução. Presta atenção numa coisinha, ó. Se por acaso eu resolvo adicionar nitrato de chumbo 2 ou nitrato plumboso, certo? Se eu resolvo adicionar o nitrato de chumbo 2 nessa solução, nitrato de chumbo 2 é solúvel. Ele forma o Pb2+ aquoso e o nitrato NO3- aquoso. O NO3- para mim não faz diferença, mas esse cara aqui faz o Pb2+. Eu vou aumentar a concentração de Pb2+ no meu equilíbrio e vou deslocar aqui para direita. Logo, eu vou ter uma formação maior de chumbo metálico, Pb0, e eu vou ter uma maior quantidade de íons zinco. Então eu tenho deslocamento do meu equilíbrio por efeito do íon comum. Eu não coloquei necessariamente uma substância, por exemplo, aqui podia ser Pb acetato de chumbo, certo? Podia ser acetato de chumbo. Podia ser outra coisa que fosse solúvel com chumbo. Não necessariamente o nitrato. Mas por eu colocar o nitrato de chumbo, que é solúvel e tem chumbo, o chumbo do nitrato influencia no chumbo do meu equilíbrio que já estava estabelecido. Beleza? Então isso é importante pra gente. Combinado? É isso que eu tinha para falar para vocês. Acabamos por aqui. Foi uma honra, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Um beijo no seu coração, um bom fim de ano. A nossa matéria para por aqui. Até a próxima, a gente se encontra. Fui!